Aliás, eu estou em pé, todos os demais, eu quero ler apenas um versículo, que está em Atos dos Apóstolos. Pastor Isaías, tome assento conosco aqui, ó. Secretário de Missões, a vereadora nos visita hoje, né? Leia Kleber está ali. Deus abençoe a Leia, seu mano, seu mandato, ainda mais. O versículo é o 8 do capítulo 1 de Atos, Atos 1, 8. Diz o seguinte nessa versão minha aqui: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer mais uma oração? Quem pode orar? Amém. Amados, então podeis assentar, Deus abençoe. Baseado inicialmente nesse versículo de Atos 1 e 8, eu quero falar nesta noite sobre o seguinte tema: a tríplice missão da igreja. Um dia, perto de Cesareia de Filipos, após o Senhor Jesus indagar dos seus seguidores, seus apóstolos, se o povo já tinha realmente entendimento de quem era ele, mas na frente ele disse o seguinte: edificarei a minha igreja. Jesus veio ao mundo e uma das razões que ele veio foi para deixar aqui estabelecida, plantada no mundo, a igreja, que ele falou que é minha igreja. Então essa igreja tem dono, né? Ela não é minha, não é sua, ela é de Jesus. A igreja sempre existiu no coração de Deus, né? No eterno propósito de Deus sempre existiu a igreja. Paulo fala que esse mistério esteve oculto de todos os povos, né? Até que se revelou o plano que Deus tinha com a humanidade através da igreja. Então Jesus disse: edificarei a minha igreja, porque a igreja não existia. Existia um projeto no coração de Deus, mas efetivamente não tinha. É certo que Israel tentou ser a igreja no Antigo Testamento, mas falhou. E também não era o propósito de Deus que Israel fosse exatamente a igreja dele. A igreja foi prometida por Jesus naquele dia, e ela só veio a ser concretizada a sua edificação lá na cruz do Calvário. Jesus edificou a igreja na cruz. Dentre tudo que ele estava fazendo na cruz, estava ali edificando a igreja. Aleluia. Foi lá. A igreja foi edificada no Calvário e foi inaugurada no dia do Pentecostes. Porque é natural que você constrói um templo, que a gente chama de igreja, e fica pronto, mas marca a inauguração para daqui 3 meses, né? Tem que convidar fulano, o presidente da igreja, convidar, vamos marcar lá para 30 de março. Mas o templo está pronto, mas não foi inaugurado, não é? Então Jesus edificou lá na Páscoa, na morte dele, mas no dia do Pentecostes foi inaugurado. E quem que veio morar na igreja? O morador da igreja, o Espírito Santo, não é? A igreja é o corpo e o Espírito Santo veio morar na igreja. Jesus tem um ministério aqui relâmpago, ele passou por aqui, ministério mesmo foi 3 anos, né? 3 anos e meio, muito rápido, né? Mas o Espírito Santo veio para morar, veio para ficar, foi promessa de Jesus, né? Ele ficará convosco para sempre. Então quem que mora na igreja? O Espírito Santo. Ele habita em nós. Esta é a verdade. Esta igreja foi edificada
por Jesus, não foi apenas para ele falar, ou exibir, dizer que ele tem aqui na terra uma igreja, um povo. Não, é porque ele tem uma missão a realizar através da igreja. E essa igreja não pode fazer nada sem o Espírito Santo. Por isso Jesus falou aqui: recebereis o poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a igreja não tem sentido, né? Faz um templo desse e não vem ninguém para cá. Constrói uma igreja no Calvário e o Espírito Santo não vem morar. Então, nós devemos saber sempre disso, que a igreja é morada de Deus em espírito. Meu corpo é templo do Espírito Santo, individualmente, mas no coletivo a igreja é a morada de Deus. Agora, a igreja então, edificada por Jesus no Calvário, inaugurada no Pentecoste, ela tem aqui na terra uma tríplice missão. E por ser plural, a gente fala missões, né? Não tem a palavra missões na Bíblia, mas missão tem no singular, não tem no plural. Mas devido à pluralidade da igreja, ela então tem aqui na terra missões dadas por Deus. E eu quero falar inicialmente aqui a primeira missão, ou a vocação da igreja, a chamada da igreja, a tarefa da igreja, o encargo da igreja. Aqui está. A igreja é chamada para adorar e servir a Deus. Aqui Jesus edificou a igreja para que essa igreja se tornasse uma adoradora. Ela está na terra e a missão dela, número 1, é prestar culto a Deus, é servir e adorar a Deus. Se lermos, como vamos ler João 4, o versículo 23, pode ver se joga no telão lá, João 4 e 23, nós temos aí Jesus dizendo que o Pai procura. Imaginou Deus saindo procurando alguma coisa? O Pai procura. Será que não tem ninguém no comando do telão lá hoje, não? Então, veja na sua Bíblia aí, Atos 4 e... Atos não, João. Está falhando esse aqui? Acho que eu estou pegando meio embaixo. Vamos trocar. Olha o que diz aí, palavra de Deus, no versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Uma igreja que não adora a Deus não está cumprindo o papel. Uma igreja que não é servidora, que não serve a Deus, não está cumprindo a sua missão na terra. O Pai não está procurando tanta gente, está procurando adoradores, né? E quem adora Ele de verdade, em espírito e em verdade. Não é aquela adoração que o Senhor falou, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus quer engajamento, compromisso, envolvimento. Não é só adorar a Deus na casa dele, como estamos aqui hoje adorando, mas também, quando a igreja reúne, ela adora, mas quando ela está espalhada na sociedade, está adorando a Deus, está servindo ao Senhor. Esse é o papel da igreja. Onde Deus te colocar, você está a serviço do reino de Deus. Não pense você que é formado, que é doutor, que é isso, que é aquilo, ou empresário, ou rico, ou pobre. Você é o que é, está onde está, porque Deus te colocou lá para você servir a Ele ali. A Cristo Senhor servis. Você não está servindo exatamente o seu patrão, ali você está para servir a Deus, dar testemunho, adorar o Senhor com a sua vida, com os seus atos, com as suas ações, em espírito e em verdade. Então a igreja tem essa missão número 1 aqui na terra, de ser adoradora, servidora de Deus. Para isso o Senhor nos levantou neste mundo. Será que a igreja está cumprindo esse papel, enquanto igreja de Jesus na terra? Não vamos esperar que o mundo vá adorar a Deus, que a sociedade sem Deus vai adorar, não. Os adoradores Deus está procurando é aqui. O Pai procura adoradores.
E tomara que Ele encontre em nós verdadeiros adoradores. Olhando para mim e para você. Ore todo dia: Senhor, me dê um coração quente de adorador. Eu quero ter esse fervor espiritual. A Bíblia diz isto, né? Que o nosso coração tem que arder adorando a Deus. Nós temos que saber isso, irmão, que quando chegarmos no céu, dada a grandeza da eternidade, a beleza do trono, tudo aquilo, você não vai conseguir falar nada com Jesus. A gente fica ensaiando, né? O filho pródigo voltou, eu vou levantar-me-ei e vou dizer para o meu pai: pai, preparou um belo discurso. Quando ele abriu a boca, o pai não para com esse discurso. Abraçou ele, beijou e mandou fazer festa. E quando chegar no céu, eu quero falar para Jesus. Isso não vai falar, irmão. Sabe o que você não vai falar? Você não vai dar conta. A única coisa que um crente entrando no céu salvo vai conseguir olhar e dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Diante da grandeza, você não vai dizer outra coisa. Por isso que os serafins voavam e não tinha que conversar nada. Santo, santo, santo é o que está no trono, né? Isso você vai conseguir dizer. Estamos ensaiando aqui na terra isso, né? Para lá no céu chegarmos como verdadeiros adoradores. Esta é a missão número 1. Tanto é, irmão, que o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais são dados para introduzir o crente numa vida de adoração e serviço a Deus. Ninguém consegue adorar e servir a Deus sem isso, né? Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, é para introduzir o crente numa vida de adoração e numa vida de serviço a Deus. Todo crente cheio do Espírito Santo, ele não suporta ficar com a boca fechada. Ele está sempre adorando: glória, aleluia, eu te amo, Jesus, tu és maravilhoso, tu és santo, obrigado, Senhor. Ele está sempre expressando algo especial em relação a Deus. O Espírito Santo leva a gente a adorar a Deus. Mas também o crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele não suporta ficar parado. Ele está trabalhando para Deus, fazendo alguma coisa para Jesus. Até incomoda a gente, né? Pastor, eu quero trabalhar, eu quero serviço, eu quero uma função, eu quero uma atividade. Irmão, ora a Deus aí, faça a obra, né? Mas é o crente cheio do Espírito Santo, ele fica incomodado. Ele quer servir a Deus, ele quer trabalhar para Jesus, ele quer fazer alguma coisa, porque o Espírito Santo impele a pessoa a isto. Quem está vazio não sente nada, irmão. Não quer nem trabalhar, rejeita, né? Ele não tem motivação interior. Não quer servir. Não quer. Mas a segunda missão da igreja na terra, a igreja é chamada a cuidar de seus membros. Lá em 1 Coríntios 2 e 12, 1 aos Coríntios 12 e 12, diz lá, agora 12. Agora está esperto lá. Quando a gente não torce um pouco, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só corpo, assim é também Cristo. Assim é também Cristo. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: a igreja existe para ser aqui o lar espiritual daqueles que estão a caminho do céu. Igreja é um lar espiritual. Edificarei a minha igreja para acolher os salvos. Lá no começo de Atos está dizendo que o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Todo salvo vem para a igreja. Lugar de salvo é na igreja. E a igreja é composta por salvos. Quem não é salvo não está na igreja, não quer saber de igreja. Então desengrejado é porque não é salvo. Não pensa que eu vou ficar servindo a Deus lá do meu jeito, do meu modo. É porque não é salvo. Salvo tem prazer de estar na igreja, sabe que precisa da igreja, da cobertura da igreja, da oração da igreja, do conselho da igreja, do amor da igreja, do abraço da igreja, da comunhão da igreja. Igreja é o lar espiritual dos que estão indo para o céu. Essa é a missão da igreja: cuidar dos seus membros. A igreja é um corpo, e o corpo tem que cuidar do corpo, né? Paulo, quando falava aos Efésios, fala: ninguém jamais maltrata o seu corpo, a sua carne, antes alimenta e sustenta.
A pessoa não faz mal ao corpo dele. Ele procura alimentar e sustentar. A igreja não faz mal para a igreja. A igreja alimenta e sustenta o corpo. Aleluia, porque é um corpo. A igreja é um corpo e um só corpo. Nós nos ajudamos mutuamente. Veja os irmãos, que tem aquela expressão antiga aí, né? Uma mão lava a outra, e as duas lava o rosto. Igreja é isto. A missão da igreja é cuidar dos seus membros. Uma mão lava a outra, e as duas lavam o rosto. Que coisa boa é ser igreja, né? Onde você é amado, acolhido. E se a igreja não está fazendo, está falhando. Porque ela tem que ser um ambiente acolhedor, ser igual o lar da gente, família da gente. Você pode estar enfrentando as turbulências que for, lá no trabalho, no serviço, na sociedade, na vida, qualquer área, mas você chega no lar, você encontra ali suporte, apoio, meu amor, meu bem, vai vencer, vai dar certo, né? Estamos com você, olha, vamos virar essa página, Deus vai te dar vitória, conte comigo. É a mulher, é o marido, os filhos, os pais. Que ambiente maravilhoso quando a pessoa volta para o lar, não é? Igreja é esse lugar assim, onde as pessoas compreendem as pessoas, amam, aconselha, protege, cuida até no sentido material. Não é só o suporte espiritual, não. Até no sentido financeiro, material, os membros da igreja são protegidos, são respaldados. Você não consegue, e ninguém consegue. Jerusalém tentou, a igreja tentou, não é, criar um comunismo ali, todo mundo viver bem, e viveram bem durante um bom tempo, né? Vendia fazenda e propriedades, isso é o amor de Deus. Mas depois foi comendo as fazendas, propriedades, o povo ficou pobre. Mas a igreja, ela cuida. Ela não pode achar que vai enriquecer a pessoa, que vai suprir eternamente a necessidade da pessoa, mas momentaneamente, todo mundo socorre todo mundo. Não pode ter na igreja alguém passando fome, necessidade, porque junta os irmãos e cuida dele. Não vai cuidar dele a vida inteira, não é a vida toda, porque você ajuda esse que não podia, amanhã pode, já ajuda o outro. O outro está caído, ele levanta o que caiu. E assim vamos sobrevivendo, porque é papel da igreja, é missão dela. Cuidar dos seus membros. Paulo falou que deve fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aquele que come e bebe com a gente, que está aqui em toda a ceia. Passou luta, comunica aos santos as suas necessidades. Santo é para isso. A igreja tem esta missão, dada por Deus. Nenhum governo, nenhuma entidade consegue acabar com a pobreza no mundo. Mas a miséria, a gente tem que acabar com ela. Ninguém pode viver abaixo da linha da pobreza, na miséria. Isso aí nós temos que socorrer. Dentro da igreja não pode ter isso. Não pode ter, porque senão a igreja não está cumprindo o seu papel, a sua missão. Jesus falou: os pobres sempre os tereis convosco. Então Jesus falou que sempre vai ter. Mas não falou: os miseráveis sempre tereis convosco. Não, acaba com a miséria. Todo governo do mundo que for justo, ele vai acabar com a miséria no país dele. Toda igreja que é justa, que cumpre a missão dela, ela acaba com a miséria. É a missão da igreja. Mas a propósito, eu estou trazendo essa palavra hoje, porque a terceira missão da igreja na terra é exatamente esta. A igreja é chamada para uma missão no mundo. A terceira missão da igreja não é servir e adorar a Deus no fervor espiritual que tem que ter. Não é ela cuidar internamente de si própria, mas ela tem uma missão no mundo. O Senhor nos tirou do mundo. Ele tirou a igreja do mundo, porque a igreja é a eclésia. A eclésia é um povo chamado para fora. Quem é a igreja é que foi chamado por Deus para fora.
Igreja é uma assembleia legalmente convocada por quem pode convocar. Diz a Bíblia que nós somos chamados pelo decreto de Deus. Deus baixou um decreto chamando a todos os homens e mulheres para que se reconciliem com Ele, para que volte para Ele. É decreto que Deus baixou. Quem volta é perdoado, é restaurado, tem vida eterna. O Senhor colocou. Ele nos tirou do mundo, nos santificou, nos preparou, regenerou, transformou. É um povo agora. O que ele está fazendo? Agora ele devolve a gente para o mundo. A igreja tem uma missão mundana. Isso é uma missão no mundo. Não adianta nada alguém ser o mundo e ser enviado para o mundo. Não vai mudar nada, né? O mundo ser enviado ao mundo. Mas a igreja regenerada, nova natureza, preparada por Deus, um grande exército, ela é devolvida ao mundo. Jesus disse lá em Mateus 28, por ali, 19, né? Ide por todo mundo. Missão da igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esta missão não é interna, é externa, é lá fora. Como vocês estão indo? Como a igreja vai todos os dias? Porque a igreja, ela acontece lá fora. Aliás, a ação dela tem que ser mais lá fora. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. É lá na sociedade. É lá que o Senhor quer que a gente aconteça. É lá que Ele quer a presença da igreja. É misturado com a massa lá. Ela é o sal. O sal só tem valor e efeito se misturar na massa, para temperar, para preservar, para dar sabor, não é? Oh, graças a Deus que a igreja existe. Imagina esse mundo sem igreja. Os antediluvianos não tinha sal lá. Apodreceu aquela geração toda. E Deus não suportava aquele mau cheiro deste mundo. Só Noé não dava para salgar. Sodoma e Gomorra chegou lá nas narinas de Deus. Que cheiro horrível. Que caatinga. Está podre essa sociedade. Podre. Adúltera, pervertida, corrompida. E só a presença de um homem lá, por mais que ele esforçou, não conseguiu salgar aquela massa lá, preservar. A igreja está espalhada na terra, irmão. A sociedade só não está cheirando muito mal, mais do que é, e fedendo, porque tem o sal chamado igreja. Aleluia, tem o sal. O dia que o sal for tirado, e está perto de ser tirado o sal, aí vai aparecer a realidade desse mundo, dessa sociedade aí. Sobrevive por influência da igreja. É a moral da igreja, é a ética da igreja, é a pressão da igreja. Muita gente não gosta. Eu li um artigo agora do Pondé ontem, ele dizendo, os inteligentinhos, né? Não sei se você leu. Esses engraçadinhos aí que já são intelectuais, os bonitinhos não gostam de crente. Ele falou, e ele é um ateu. Para ser aceito na elite aí, tem que ter uma coisa em comum, não gostar de evangélico. Isso une eles lá. Tem algo em comum, não gosta de evangélico. Porque o evangélico é sal. E sal vai na ferida e dói mesmo. Fala e dói. Escreve e dói. Prega e dói. Interessante que eu estava defendendo a ministra Damares na tese. Mas não concordo com ela, porque é religião, não pode misturar. Interessante, né? A tese está correta. Adolescência primeiro, gravidez e sexo depois. Não, isso está certo. Qual pai que não preocupa? Qual mãe que não segura?
Mas aí é por força da religião, e não pode me... Olha, meu irmão, não adianta, irmão, a religião é sal mesmo. Está lá presente, eles podem achar ruim. Papel da igreja. Ai dela, se ela não for essa voz, não tiver essa autoridade, essa condição, perder a autoridade moral, né? Ser igual ao mundo, não poder falar mais nada, porque é igual. Isso aí não está cumprindo a missão dela. Papel da igreja. Eu fico preocupado, né? Quando alguém fala, mas esse crente é bem moderninho, diferente dos outros, não enche a paciência da gente, não amola, não prega pra gente, não fica esse negócio de crença, esse cara, irmão. Eu fosse ele ia chorar e orar, pelo amor de Deus. Ai de vós quando o mundo aplaudir vocês. Claro que crente não pode ser chato mesmo, tem crente chato, né? Não pode ser. Tem que ser com sabedoria, com inteligência, né? Mas vai incomodando. Olha, meus irmãos, o Senhor nos tirou do mundo, nos preparou e depois nos enviou ao mundo para proclamar por palavras e ações o Evangelho. Evangelização é a implantação de igrejas. Missões aqui é obedecer à ordem de Jesus, levando a mensagem do Evangelho a todos os povos, nações, culturas, criaturas, fazendo discípulos e plantando igrejas no poder do Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Paulo, como um grande missionário, saiu pelo mundo plantando igreja. Toda cidade que ele chegava, ele saía de lá, mas deixava a igreja plantada. Implantava a igreja lá. Isso é papel da igreja. Ir pelo mundo plantando igreja. Como foi dito aqui hoje, vocês já plantaram tantas igrejas lá, né? Isso é missão. É missão da igreja. Não é um oba-oba só, faz um barulho, não. Está aqui o Evangelho para ficar. Está plantado aqui a palavra de Deus. A igreja está plantada naquele município, naquela cidade, naquela nação, naquela cultura. Está lá. Isso é papel, é missão da igreja. E para isso, irmão, se você para adorar a Deus, se nós para servirmos ao Senhor, tem que orar, Senhor, me devolva o fervor espiritual. Para fazer essa obra missionária aqui, você tem que orar, Senhor, me devolva o fervor evangelístico. Seu coração ainda está afogueado, apaixonado pelas almas? Ou não? Ou você só está cantando aquela velha música do Roberto Carlos? Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vai para o inferno. John Knox disse o seguinte: é essa paixão que eu quero ter, esse fervor evangelístico, essa coisa tem que tomar conta da igreja. John Knox disse: Deus, dá-me a Escócia, ou eu vou morrer. Que paixão por aquele país, hein? Whitefield disse: se não queres dar-me almas, retira a minha. John Bunyan, na pregação, não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. Mateus Henry: sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro e prata para mim mesmo. Moody dizia: usa-me, então, meu Salvador, para qualquer alvo, em qualquer maneira que precisares. Aqui está meu pobre coração, uma vasilha vazia, enche-me com tua graça. Henrique Martin, ajoelhado na praia da Índia, onde fora missionário, dizia:
aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. John Mackenzie, ajoelhado à beira do Losse, clamava: ó Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. Brian Hyde, missionário na Índia, suplicava: ó Deus, dá-me almas ou eu morrerei. E eu quero ler algo aqui, eu espero que eu vou achar aqui, nessa mesma linha. David Brainerd falava: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me até os confins da terra, envia-me aos selvagens habitantes das selvas, envia-me para longe de todo o conforto terrestre, envia-me mesmo para a morte, se for para teu serviço e para o progresso do teu reino. Ele mesmo escreveu: lutei pela colheita de almas, multidões de pobres almas, lutei para ganhar cada uma, isto em muitos lugares. Sentia tanta agonia, desde o nascente do sol até o anoitecer, que ficava molhado de suor por todo o corpo. Mas, ó meu querido Senhor, suou sangue pelas pobres almas. Com grande ânsia, eu desejava ter mais compaixão. John Wesley, presta atenção nisso aqui que eu estou terminando. Encontrava-se nas noites mais frias, prostrado no chão, chorando e lutando com o Senhor por seu povo. Quando sua esposa implorava que explicasse a razão de tanta ânsia, respondia: tenho de dar conta de 3.000 almas e não sei como elas estão. Será que os pastores de hoje fervor evangelístico? Fiquem em pé comigo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos pedir a Deus um renovo em meu ministério, em minha vida de crente. Eu quero ser igreja sim, irmão. Que os propósitos de Deus para a igreja se cumprem em nós. Que os objetivos pelos quais o Senhor edificou a igreja não morra, né? Que ela seja aqui a serviço de adorar e servir a Deus. Que a igreja cumpra a sua missão de acolher o salvo e cuidar bem deles, espiritual e materialmente falando. Mas sobretudo que a igreja cumpra o ID de Jesus. Para isso você tem que dizer: as almas custam lágrimas, até Jesus chorou. Se vocês não tivessem amor por esse povo lá, não ia gastar tempo, dinheiro e muito mais. Isso é amor pelas almas que estão salvas, que têm que ser confirmadas, e por aquelas que serão alcançadas. Uma alma vale toda a viagem, todo investimento. Uma alma só. Aleluia. Que Deus possa aquecer o coração da igreja dele. Glória a Jesus. Vocês podem orar comigo? Nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, ó Deus, aquece os nossos corações, inunda nossa alma, Senhor, injeta sangue novo, Senhor, em nossas veias, em nosso coração, renova a autoridade espiritual, que se cumpra uma vez mais a palavra: e recebereis poder, autoridade, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em todas as partes, Senhor.
Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Irmãos, eu quero